Olá, você chegou no canal mais colorido do YouTube, o Como Colorir. Eu sou a professora Débora e na aula de hoje eu vim mostrar para vocês como colorir, mas na verdade é como pensar como um artista. Então eu trouxe um processo de criação para vocês conhecerem como que eu trabalho antes de iniciar uma pintura. Eu acho bem interessante esse tipo de vídeo. E eu espero que vocês também gostem. Vamos começar? Antes de eu começar a colorir, né, eu já separei aqui o material principal, eu uso a foto aqui como referência para observar as cores, luz e sombra também, e o desenho que eu já tinha feito. A primeira coisa que tem que ser feito antes de começar a pintura é apagar as linhas principais que estão aqui, e daí o que eu faço? Eu observo as cores aqui na referência, deixa eu pôr pra cá. E eu tento buscar na minha caixa de lápis quais cores ou quais misturas chegam mais próximos das cores que estão aqui na referência. Então, eu coloco um papelzinho aqui do meu lado e eu vou testando as cores que possivelmente me ajudem a chegar aqui, nesse resultado. Então, ó, essa cor aqui é bem parecido com esse tom aqui, ó. Então, me pode ser útil. E eu vou separando o marrom. Ó, dá certinho com esse aqui, o marrom quente. Então, é tudo uma questão de teste e observação. Vamos ver esse. Esse também dá em alguns pontos. Vou separar também. Esse aqui. Esse aqui também dá. Às vezes vai dar tudo, né? Porque é bastante tom diferente. Vamos ver o amarelo. Tem um ocre. Aí, esse ocre fica bom. Aqui. Vamos ver esse aqui, eu acho que não dá certo. Muito claro. Esse vai dar bom também. Esse aqui não tem nada a ver. E é isso. Isso aqui é muito... É mais uma questão de percepção, teste, pra ver o que fica bom, o que não fica. Ó, esse amarelo aqui, por exemplo, não tem. É um tom muito forte. Laranja também não. Deixa eu ver aqui as outras partes. O lápis de cor que eu tô usando aqui é a coleção do Prismacolor. Essa caixa tem 132 cores. A vantagem de você pegar caixas assim que tem bastante cor é justamente essa, você poder testar, pegar tons parecidos com aquele que você precisa usar. Uma caixa de cores, de menos cores, dá pra fazer o mesmo efeito. O problema é que dá mais trabalho, né? Você tem que ficar fazendo mais mistura de cor. Ó, essa aqui fica bom, hein? Aqui, ó. Perfeito. Vamos ver esse amarelo aqui. Ah, já testei. É uma parte, assim... Algumas pessoas podem considerar que seja meio chatinho, mas eu gosto bastante dessa parte de testar, de ver o que vai dar certo, de ir descobrindo, né, as cores. Ó, essa aqui fica ótima, um marrom bem escuro. Eu gosto muito de fazer essa parte de pesquisa aqui. Esse aqui eu acho que vai ficar escuro demais. Esse pode ser que sirva. Então, eu acho bem legal essa parte, assim, de pesquisar as cores.
força que dê. E essa aqui é só a primeira etapa, né? Que eu tô fazendo o teste. Essa aqui é muito escura, mas vai dar pros olhos. Depois eu vou usar. E a última aqui de azuis. Ó, tá perfeito. Então, as cores que eu acredito que eu vou usar mais são essas aqui. Daí, eu separo essas cores. E deixo elas reservadas aqui do meu lado, para que eu possa pegar com facilidade, né? A segunda parte que eu faço é tentar reproduzir essas cores aqui na minha folha teste. Eu faço um desenho rápido e vou testando para ver se eu vou conseguir chegar no resultado que eu espero, né? Porque a gente cria expectativas e às vezes sai frustrado. Então, aqui, o modelinho da orelha, cor mais clara. Acho que é essa aqui. Encaixarei aqui. Aqui. Aqui na ponta. Tudo isso que eu tô fazendo é baseado na observação da imagem. Então, eu tô só colocando as cores, sem fazer textura nem nada. É só depósito mesmo. O segundo é o marrom. Vamos ver esse marrom aqui. Ele encaixou super bem. Eu enxergo esse marrom aqui. Aqui. Aqui tem uma corzinha de transição, um pouquinho mais escuro. Cor de transição. Aqui é mais escuro. Aqui mais uma transição. Também tinha uma veinha que eu fingi que não vi. Agora eu vou pro marronzinho mais escuro, vamos ver. Esse. Vou pôr mais aqui. 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 Aqui também. Vou usar esse marrom aqui, que ele é mais escurinho. Entra um pouquinho aqui, entra um pouquinho nas sombras. Esse marrom aqui, ele tem um fundinho esverdeado. Ele é um marrom mais frio. Como o pelo é todo laranja, daí dá certo pra fazer as sombras.
Tudo isso aqui é um teste que eu tô fazendo. Vou voltar com esse amarelinho aqui. Reforçar mais. Quase isso. Certo, eu preenchi com cor aqui. O ideal, então, é fazer um blender das cores e depois aplicar a textura em cima. Deixa eu pegar um esfuminho. O esfuminho que eu tenho tá bem velhinho, a pontinha dele tava suja. E eu uso uma lixa pra ir lixando a parte sujinha dele. E daí ele vai ficando limpinho de novo. Eu vou usar um eco solvente e vou fazer o blender dessas cores. Eu coloco bem pouquinho aqui na tampinha, molho e vou fazendo o blender dessas cores. Pronto, ó, bem facinho, as cores estão bem misturadas. E agora, eu venho aplicando a textura. É muito importante que nessa etapa de aplicação de textura, os lápis estejam bem apontados para que eu consiga fazer o desenho do pelo bem certinho. Eu não posso fazer isso aí imediatamente, porque ele tem que secar um pouquinho o blender, senão vai quebrar muito a ponta do meu lápis. Mas assim que tiver um pouquinho mais seco, é só começar. Então, dessa parte, o pelo tem que ser feito meio que fio a fio, conforme eles estão aqui aparecendo. Então, tem lugar que a base é escura, mas tem alguns pelos que estão mais claros, ou os pelos estão mais escuros do que a cor que aparece. Então, tem que ir observando a imagem para entender como que eu vou encaixar essas cores aqui. E é isso. Aqui. Pelo. E é basicamente assim eu vou construindo a pintura. Ó, os pelinhos começam a aparecer. Outra coisa importante a se observar é a direção em que os pelos estão indo. Então, se ele tá vindo pra cá, se ele tá indo pra lá, e vai copiando conforme você enxerga essa movimentação. Acho que esse lápis ia dar bem. Entendeu? Então, esse é o
teste que eu faço rapidinho, só para eu entender se as cores vão funcionar bem. E depois que eu vi que vai dar certo a técnica que eu escolhi, o método de pintura, aí sim eu vou aplicar no desenho. Quando eu chego na etapa do desenho, aí eu faço tudo com mais calma, prestando atenção, assim, em cada detalhe, para que tudo fique perfeito. E é isso. É assim que funciona meu pensamento antes de fazer uma pintura. Eu coloco uma folha à parte, observo a minha referência, faço testes, faço o teste da técnica que eu quero usar. No caso de hoje, a técnica deu certo, mas quando não dá certo, daí eu vou para uma segunda técnica, até eu conseguir chegar no resultado que eu pretendo. Então, não ficou idêntico, ele lembra, fiz aqui alguns exemplos. Eu nunca chego a finalizar o meu teste, porque se chegar num ponto que já é satisfatório para mim, eu paro onde eu tô mesmo e já vou para a prática para não perder muito tempo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje eu expliquei um pouquinho sobre como pensar como um artista. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, se inscreva aqui no canal Como Colorir e não se esqueça, nós temos aula todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã. E lá no Instagram, @Como Colorir, tem aula todo dia. Nos siga por lá também. A gente se vê na próxima aula. Tchau!